Aproveitar, que estamos sobre os pés, vamos abrir as nossas Bíblias na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 21. Aleluia! Evangelho de João, no capítulo 21. O Senhor vai falar conosco poderosamente. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Pai amado, Pai querido, aqui foi lida a sua palavra. Eu clamo a Ti nesse momento, Senhor, que eu desapareça e que Teu Espírito fale nessa noite à Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja milagres, sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos ver aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, que basicamente o evangelista João
dedicou esse capítulo quase que inteiramente a Pedro. Foi uma dedicação ao apóstolo Pedro, que estava tão próximo de João. Os dois sempre andavam muito juntos, muito próximos. Aonde estava um, estava o outro. E nós entendemos que João, ele queria contar algo aos leitores de Pedro, o que havia acontecido com Pedro, que o Senhor havia restaurado o apostolado do nosso querido apóstolo João. João havia sido restaurado. Amém? Creio que João tinha mais um objetivo em mente. Desejava ensinar como devemos nos relacionar com Cristo ressurreto. Durante os 40 dias da sua ressurreição, até a sua ascensão aos céus, o Senhor Jesus aparecia aos discípulos esporadicamente, aqui e ali, acolá. E ele sempre estava aparecendo aos seus discípulos durante esses 40 dias, preparando-os para a vinda do Espírito Santo, para que recebessem o Espírito Santo do Senhor. E aqui nós podemos aprender também, nos dias de hoje, que se nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também precisamos estar preparados constantemente, diariamente. Porque assim como Jesus apareceu aos seus discípulos depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia! E Ele não pode nos pegar de surpresa. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Aqui nós podemos aprender essa lição. Jesus voltará. E é importante que a igreja esteja preparada, que a igreja não esteja dispersa. Nós percebemos que, a partir da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, até a sua aparição, os apóstolos andaram como que dispersos, sem líderes. Assim como diz a palavra do Senhor, foi-lhe tirado o pastor e as ovelhas se dispersaram. Os apóstolos que andaram com Jesus durante 3 anos e haviam visto tantos milagres, tantos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não foi suficiente para que eles tivessem a fé, a crença necessária para saber que Ele voltaria, pois Ele havia pregado que Ele iria ser crucificado, que Ele iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar ao 3º dia. E os apóstolos ainda não haviam crido suficientemente para isso. E Pedro, um dos apóstolos mais ousados, mais terríveis, mais carnal, um dos apóstolos talvez os mais prepotentes, né? Aqui o pastor muitas vezes nos discrimina aqui, o Wesley como Pedro, e fala que eu sou João, e assim por diante, mas eu queria dizer para os irmãos que eu também fui Pedro. E os irmãos me conheceram quando eu fui Pedro. Eu fui extremamente difícil, eu tive uma personalidade muito ruim, eu era complicado, mas o Senhor me transformou, aleluia. Então nós vemos aqui que Pedro, diante da dispersação, diante da falta de orientação, talvez, e da falta de fé, eles ficaram totalmente perdidos e sem direção, na ausência de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, lá pelas tantas, diz: eu vou pescar. Ele resolve voltar para a sua antiga profissão, que era de pescador. E ele leva consigo outros 6 apóstolos, que foram pescar com ele.
Ele tomou essa decisão porque ele já não cria mais que o Senhor Jesus pudesse estar de volta com ele. Ele já havia perdido as esperanças de que o Senhor Jesus pudesse estar com ele de novo. Pedro, que fora tão violento, Pedro, que havia sido tão fanfarrão, Pedro, que havia sido tão violento às vezes, carnal, que queria decidir todas as coisas na força, no braço, na carne. Pedro, que por 3 vezes negou Jesus antes que o galo cantasse. Pedro, que quando Jesus foi preso, desembainhou a sua espada e cortou a orelha do guarda do Malco. Pedro, que negou Jesus, aquele com quem ele havia andado 3 anos, e que falou para Jesus que mesmo que fosse com a sua morte, ele não abandonaria Jesus. Mas quando ele se viu em apuros, ele abandonou o Mestre, ele o deixou. Então Pedro, totalmente carnal, totalmente sem a estrutura, sem ser curado interiormente, sem ter o seu espírito curado. E além disso, Pedro levou consigo outros 6 apóstolos. Aqui nós podemos tirar uma lição para as nossas vidas no dia de hoje. Nós somos os apóstolos do Senhor Jesus. Nós somos os pastores, os pregadores da palavra do Senhor Jesus. Nós somos os obreiros da casa do Senhor. Nós somos aqueles que cremos no Senhor Jesus e que nós queremos ganhar almas para Jesus. Nós queremos fazer o melhor para o Senhor Jesus. E nós nos entregamos ao chamado do Senhor Jesus. E nós estamos dispostos a fazer a obra do Senhor Jesus. E assim começamos nós. E assim vamos para frente. E assim tomamos parte em algum departamento. E muitas vezes somos até líderes de departamento. Mas quando chega a primeira dificuldade, nós abandonamos o barco. Quando chega a primeira dificuldade, nós queremos puxar da nossa espada e resolver da nossa maneira, resolver do nosso jeito, resolver da nossa força. Nós somos carnais, infelizmente nós somos carnais. Muitos de nós querem competir com outros departamentos, serem melhor do que outros departamentos. Jesus não nos chamou para competirmos. Jesus não nos chamou para ser melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos todos iguais. Nós somos filhos do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para realizar a obra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você consegue se ver nessa situação? Aleluia. Você consegue se enxergar dentro dessa situação? Quantas vezes nós assumimos um cargo na igreja e nós queremos nos levantar contra os nossos irmãos? Nós queremos mostrar aos nossos irmãos que nós somos melhores do que eles. Nós queremos fazer melhor. Nós queremos criar coisas melhores, mas nós não estamos fazendo para o Senhor Jesus. Nós estamos fazendo para competição. Nós estamos fazendo para agradar o nosso pastor. Nós estamos fazendo para agradar o nosso líder espiritual, nosso líder de departamento. Que nessa noite nós possamos meditar sobre isso e que nós possamos ver o que realmente nós estamos fazendo. Eu confesso para vocês que eu não fui diferente disso. Eu fui uma pessoa extremamente difícil. Amém? Nós não sabemos por que Pedro se desgostou tanto e ele quis voltar para a sua antiga profissão. Quantos de nós, aqui nesta igreja, quando nos deparamos com a dificuldade, quando nos deparamos com o primeiro obstáculo, a primeira coisa que nós falamos: eu vou sair da igreja. Eis-me aqui, eu fui um. Amém? Mas Deus nessa noite quer curar a nossa alma. Aleluia. O Senhor nessa noite Ele quer nos curar.
Ele quer nos levantar, amém? O Senhor diz aqui na palavra dEle, porque sem mim nada podeis fazer. Livro de João, capítulo 15, versículo 5. O Senhor nos diz, não faça pela sua força, não haja pelo seu querer, não queira ser melhor do que ninguém. Jesus nos diz, sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus! Nessa ocasião, Pedro entrou no seu barco junto com os seus 6 discípulos e foram para o alto mar para pescar. O que ele deve ter pensado? Com certeza ele pensou, acabou, nós não temos mais Jesus, nós não temos mais ninguém, eu vou voltar para a minha profissão, pelo que eu fazia antes, eu preciso ganhar a minha vida, eu preciso ganhar o meu sustento, e provavelmente foi isso que ele pensou. Até aí nada errado. Mas ele tinha ouvido de Jesus durante 3 anos tudo o que iria acontecer. Ele tinha as promessas do Senhor Jesus durante 3 anos, tudo o que iria acontecer. Que Jesus Cristo iria padecer de morte, e morte de cruz, e que depois ele ressuscitaria ao 3º dia, e que ele seria assunto ao céu, e que os seus discípulos inaugurariam a igreja do Senhor aqui na terra. E ele não se lembrou mais disso, aleluia. Ele foi cruel, ele foi carnal, ele não se lembrou das promessas do Senhor. Muitas vezes isso acontece com alguns cristãos na obra do Senhor. Acreditam sinceramente que estão fazendo a vontade de Deus, que o seu trabalho não é vão, estão servindo o Senhor muitas vezes sem a orientação do Senhor. Ah, porque eu quero ser diácono, eu sou o melhor, porque eu quero ser o cara, eu quero ser melhor do que todos, eu vou fazer, deixa comigo, eu vou fazer, eu vou arrebentar, eu vou quebrar tudo, como diz aí o ditado, eu vou quebrar tudo. Mas no primeiro obstáculo, você desiste de tudo, amém? Você não tem a segurança, você não tem a tranquilidade, e você não tem o discernimento necessário para ser feito o que tem que ser feito. Muitos de nós paramos no meio do caminho, muitos de nós deixamos a nossa fé de lado, muitos de nós abandonamos o caminho do Senhor, muitos de nós esquecemos das promessas que o Senhor tem nos dito, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor está contigo em todos os momentos. Se o Senhor te escolheu para ser seu discípulo, seu obreiro, creia que você tem alguma coisa maravilhosa para ser feita em sua vida. Os obstáculos, as dificuldades virão sim, mas também junto com isso virá o escape, virá a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não prometeu para nós que seria fácil, Ele não disse para nós que não teríamos problemas e adversidades. Ele disse, vinde, acompanha-me, siga-me, que eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos Pedro pescando, nós vimos aquela equipe de pescadores pescando a noite toda, pescaram a noite toda, cansados, oprimidos e tristes por tudo que estava acontecendo, e não haviam pegado nada durante aquela noite, não haviam pegado nada, haviam lançado as suas redes durante toda a noite. Glória a Deus. Era nesse momento, Jesus chega à praia, Jesus acende uma fogueira, Jesus coloca peixes para serem assados nessa fogueira e coloca pães
para dar de comer aos seus discípulos. E Jesus grita para eles: tendes alguma coisa de comer aí? E eles, tristes, falaram não. Pegaram alguma coisa? Não. Tristes, pegaram não. E Jesus fala para eles: lança sua rede à direita do barco. Eles ficaram um pouco decisos, mas não conheceram Jesus, não haviam reconhecido o mestre que estava dando aquela ordem, que estava na praia aguardando por eles. E assim eles lançaram a rede do lado direito. E para surpresa deles, eles apanharam 153 grandes peixes. Aleluia. Glória a Deus, você pode dar glória a Deus por isso. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Nós aprendemos uma grande lição. Jesus assumiu o controle da situação. Jesus sabia o quanto que eles estavam tristes e que eles estavam sofrendo. A diferença entre o sucesso e o fracasso dos discípulos do Senhor. A diferença entre o fracasso e o sucesso dos discípulos do Senhor estava apenas à largura de um barco. Vocês entenderam isso? Apenas a largura de um barco. Eles estavam lançando as redes no lado esquerdo. O Senhor Jesus mandou lançar as redes no lado direito. E a quantidade de peixes foi enorme. 153 grandes peixes. Quando permitimos que Jesus Cristo dê as ordens na nossa vida, que Ele nos dirija, que Ele nos diga o que fazer, o sucesso é garantido. Aleluia! Não desobedeça a palavra do Senhor, se nessa noite Ele está falando para você, lance as suas redes no lado direito. É porque é ali que está o sucesso, é porque é ali que está a bênção do Senhor. Ouça a voz do Senhor, porque Ele fala contigo. Amém? Procure ouvir a voz do Mestre. Procure ouvir o que Ele tem para falar para você. Não tome decisão na sua vida sem colocar diante do Senhor. Amém? Todas as decisões que eu tomo na minha vida, eu e a minha esposa, nós nos ajoelhamos e perguntamos: Senhor, o Senhor está nesse negócio? É de sua vontade? Por mínimo que seja, por besteira que seja, nós colocamos diante do Senhor. Senhor, o Senhor está nesse negócio? É de sua vontade? Muitas vezes Ele responde sim, muitas vezes Ele responde que não, e muitas vezes Ele não responde nada. E o que nós fazemos? Nós simplesmente aguardamos até termos uma solução. E o Senhor tem nos abençoado dessa forma. E o Senhor tem falado conosco dessa forma. Ele tem nos dado direção. Muitas vezes nós passamos angustiados, sim, nós somos seres humanos. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas é do jeito do Senhor. Amém? Se Ele te chamou, se você é um obreiro do Senhor, se você aceitou Jesus Cristo, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, Ele tem um chamado para você. Amém? A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você não pertence mais a você, você pertence ao Todo-Poderoso, aquele que cuida de você, aquele que abre as portas para você, aquele que está sempre ao seu lado. Nunca desista do Senhor, não deixe de ouvir a sua voz, não deixe de ouvir o Senhor falando contigo, não deixe de ouvir o Espírito Santo falando contigo. Aleluia! Nós sabemos que teve um primeiro milagre de peixes com Pedro, aonde a rede se rompeu e os peixes se perderam. Mas nós vemos aqui nesse milagre que nenhum peixe se perdeu.
153 grandes peixes, e a rede não se rompeu e não se perdeu nenhum peixe. Aleluia! Talvez possamos ver nesses 2 milagres de pesca uma ilustração de como o Senhor ajuda o seu povo a pescar almas perdidas. Sem a sua orientação e sem a sua bênção, todos os nossos esforços serão em vão. Nós queremos ganhar almas para Jesus. Nós somos apaixonados para ganhar almas para Jesus. Eu sou uma pessoa que choro quando ganhamos uma alma para Jesus. E eu queria sempre que fosse do meu jeito. E eu ficava triste quando nós pregávamos e saía fazer trabalhos e visita nos lares e nada acontecia, e eu voltava para casa frustrado. Mas não somos nós que ganhamos as almas para Jesus. Nós somos aqueles que lançamos a semente. Aleluia! E é o Espírito Santo do Senhor que nos dá o crescimento. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Jesus chamou seus discípulos para serem pescadores de homem. E nos chama também para sermos pescadores de homens. O Senhor Jesus nos designou para ganharmos almas. Nós somos ganhadores de almas. Nós precisamos estar atentos ao seu mandar e aquilo que Ele determina para nós. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto diz que nós somos pastores e devemos amá-los. Jesus encontrou seus discípulos na praia para eles. Essa cena toda deve ter trazido fortes memórias. E Pedro, tocando sua consciência, sem dúvida se lembrou daquela primeira pescaria. Aleluia. Então Jesus, nessa noite, Ele quer nos convencer de que nós somos ganhadores de alma. E que nós precisamos estar atentos ao seu mandar. E que nós precisamos estar com a nossa alma limpa, com o nosso coração aberto, atento a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Amém? Há 3 convites que se destacam nesse Evangelho de João. Primeiro, vinde e vede, João 1,39. Venham a mim e bebam, João 7,37. E vinde e comei, João 21,12. Quanto amor por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto amor por nós. Quanto amor por nós. Quem somos nós para odiar o nosso inimigo? Quem somos nós para falar mal do nosso inimigo? Quem somos nós para julgarmos o nosso inimigo? Jesus Cristo nos amou de uma forma incondicional. Jesus Cristo ama as almas. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é amor. Aleluia. Nós vemos aqui que Pedro havia negado Jesus publicamente. E nós entendemos que quando nós pecamos publicamente, como Pedro, ele teve que ser curado publicamente, ele teve que confessar publicamente. Nós também precisamos confessar publicamente. Amém? Glória a Deus. E aqui entra, na verdade, o tema dessa lição. Esse tema, eu confesso para os irmãos, que fala a meu respeito. Esse tema, ele foi revelado aqui nesse púlpito há 35 dias atrás, que o profeta do Senhor chegou para mim e profetizou no meu ouvido: curado para curar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse tema foi falado ao meu ouvido pelo profeta do Senhor aqui nesse altar, há 35 dias atrás. O profeta do Senhor chegou e falou: o Senhor está te curando para curar.
Amém? E aqui, eu queria dizer para vocês que, nesses capítulos seguintes que eu vou ler aqui, foi aonde o Senhor Jesus curou Pedro, que Jesus curou a alma de Pedro, que Jesus transformou Pedro de uma maneira sobrenatural. E da mesma forma como Jesus curou Pedro de uma maneira sobrenatural, Ele também me curou, aleluia, glória a Deus. Jesus também curou a minha alma, curou as minhas feridas, e hoje eu posso estar aqui, alegre, feliz, servindo ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Então vejamos, aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 21, do versículo de número 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Jesus perguntou a Pedro se ele amava a Jesus mais do que esses. Pedro aqui, imediatamente antes da sua crucificação de Jesus, nós já falamos aqui que ele era terrível, ele era um cara sanguinário, prepotente, arrogante, que ele queria fazer tudo da sua maneira, que ele desembaiou sua espada, cortou a orelha do guarda, que queria prender Jesus, e que ele falou para Jesus que Jesus não iria morrer, que ele fosse preciso, morreria no lugar de Jesus. Mas esse mesmo Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então, ele entrou numa situação muito difícil. Pedro demonstrou aqui essa atitude arrogante, prepotente, orgulhoso e vaidoso, cheio de bravatas, querendo mostrar que ele amava Jesus mais do que os outros discípulos. Na frente de Jesus, ele falava que amava mais Jesus do que todos os outros discípulos. E Pedro respondeu a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus usou aqui o verbo grego ágape, para amor, o qual quer dizer ardente, supremo e perfeito, o melhor amor, o amor verdadeiro. Jesus havia falado para Pedro com um verbo aonde representava um amor profundo, um amor verdadeiro, um amor que vinha do fundo da sua alma, um amor que vinha do coração. Enquanto que Pedro usou o verbo grego filéu, que quer dizer sentir afeto, ter amizade com o outro. Esse amor que Pedro usou aqui, esse verbo que Pedro usou aqui, era um amor filéu, um amor que eu digo assim para o Fernando: Fernando, eu te amo, você é importante para mim, eu gosto de você. Nada mais que isso. É um amor superficial. Eu amo você, João Batista. Nada mais que isso. Amém? Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Esse apacenta os meus cordeiros que Jesus quis falar aqui, refere-se aos novos convertidos que necessitariam de atenção especial e que se referiam e seriam confiados a Pedro. Jesus sabia que Pedro era o seu apóstolo querido e que ele iria iniciar a sua igreja aqui na terra, e que ele iria ganhar muitas almas para Jesus, e que ele teria muitas pessoas para cuidar. E Jesus fala para ele assim, nessa resposta: apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros que seriam confiados a Pedro. Assim como nós, quando ganhamos almas que aceitam Jesus, essas almas necessitam de um cuidado especial. Nós não podemos chamar aqui na frente pessoas que aceitam Jesus e nós simplesmente anotamos os seus nomes e oramos e colocamos elas no trono do Senhor e pedimos que o Senhor
escreva seu nome no livro da vida e está tudo bem, e a pessoa sai por essa porta e nós não ficamos sabendo mais nada. Está errado. Nós precisamos ir atrás dessas almas, nós precisamos cuidar dessas almas. Jesus nos confiou essas almas, é muito importante, nós não podemos brincar com isso. Nós somos responsáveis por todas as almas que entram por essas portas e que Jesus coloca nas nossas mãos. Nós temos que cuidar, nós temos que limpar, nós temos que tirar os carrapichos, nós temos que curar as enfermidades, nós temos que expulsar os demônios, nós temos que curar a alma dessas pessoas. Aleluia! E a igreja tem que estar preparada para isso. Os obreiros, diáconos e diaconisas e os obreiros do altar, precisamos estar preparados para isso. Não é simplesmente pedir, fazer o apelo e deixar as almas à deriva. Não, nós temos um compromisso com essas almas. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus! No versículo 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? A pergunta mostra Jesus omitindo as palavras mais que este. Jesus só perguntou: amas-me? Na primeira vez ele havia perguntado: amas-me mais do que estes? Agora, na segunda pergunta, nós vemos que Jesus simplesmente diz: amas-me? A pergunta mostra que Jesus omitiu essas palavras. No entanto, ele continua aqui a usar a palavra grega forte, ágape, para amor, amor profundo, amor sincero. Ele falou com Pedro com o coração, com amor ardendo de paixão por Pedro, pelas almas. Jesus ama as almas. Aleluia! Glória a Deus! Ao omitir essas palavras, Jesus tiraria de Pedro sua atitude arrogante, de arrogância. Pedro já percebeu que Jesus estava machucando ele, que Jesus estava tratando do seu coração, porque ele já não fez mais comparação. Amas-me como este? Ele simplesmente falou: amas-me. Então Pedro já sentiu um choque aqui. Pedro já sentiu que Jesus estava tirando a sua arrogância, que ele não era mais importante do que os outros. E muitas vezes o Senhor nos trata dessa maneira. O Senhor vai quebrando o nosso orgulho. O Senhor vai tirando o nosso orgulho devagarinho, para não nos machucar muito. Amém? Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro continua a usar o verbo grego filéu para amor, como havia feito na primeira vez. Ele não é negativo, mas positivo. Finalmente Pedro está percebendo que não pode confiar na carne. Pedro percebeu aqui que Jesus lhe tirou a arrogância. E Pedro percebeu aqui que ele não era ninguém, que ele não podia mais confiar em si mesmo. Muitas vezes Deus nos trata dessa maneira. Muitas vezes Deus nos machuca porque nós não entendemos o propósito do Senhor na nossa vida. Muitas vezes o Senhor tira de nós a arrogância, a prepotência, e Ele nos tira algo que nos mostra que nós não somos melhores do que Ele. Amém? Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite somos melhores do que ninguém. Deus usa cada um conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ao usar a palavra ovelhas, Jesus então fala dos crentes fortes e maduros que necessitam de serem apacentados. Aleluia! Nós como igreja, como ovelhas gordas, como ovelhas adultas, nós precisamos ser apacentados, nós precisamos ser dirigidos por um pastor que nos ama, que cuida de nós.
E eu confesso para vocês, nesses dias que o pastor está ausente, que não é fácil, que não é brincadeira. Ser pastor de ovelha é extremamente difícil, mas extremamente gratificante. Aleluia. O pastor de ovelha de um rebanho, ele tem que estar atento às suas ovelhas. As ovelhas do Senhor, as ovelhas desse aprisco, muitas vezes são teimosas, muitas vezes são desobedientes, muitas vezes querem fazer as coisas pela sua própria vontade. E o pastor tem que estar atento, vendo aquela que não está vindo, vendo o que está acontecendo, buscando aquela que não quer mais vir. É um trabalho extremamente gratificante. Amém? Não é pesado, é gratificante. O Senhor nos deu uma responsabilidade como pastores para cuidar desse rebanho. Mesmo as ovelhas mais crescidas, mais adultas, muitas vezes ela não tem os discernimentos necessários para andar, para ouvir, para seguir o seu pastor. E a nossa obrigação como pastor, como obreiros do altar, como obreiros, diáconos e diaconisas, é cuidar deste rebanho que o Senhor nos confiou. Precisamos amar as nossas ovelhas, precisamos cuidar das nossas ovelhas, precisamos ficar atento às suas necessidades, precisamos buscá-las quando somem, precisamos tirá-las dos precipícios. O inimigo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Corremos perigos, as nossas ovelhas correm constantemente perigo, e nós precisamos estar atentos, clamando ao Senhor, para que nos dê as ovelhas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Versículo 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aleluia. Essa pergunta de Jesus, no versículo 17, emprega agora a palavra mais fraca, filéu, para amor, como Pedro havia usado. Um amor, eu te amo, eu gosto de você, eu te amo, eu gosto de você. Amém? Não era o amor ágape como o Senhor estava falando. Nesse momento, Pedro compreende muito bem que o próprio Jesus agora está usando a palavra mais fraca para amor, o que quer dizer algo ao apóstolo. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Pedro já se dera conta de que Jesus já sabe tudo a respeito dele, e o que fazia, e o que pensava, e o que sentia. Pedro também sabia que Jesus tinha ferido o seu coração, para poder treiná-lo e prepará-lo para a honra suprema de pastorear o que para ele era mais precioso, ou seja, as ovelhas do Senhor. Aleluia. Jesus machucou o coração de Pedro, para que ele pudesse aprender definitivamente. Jesus arrancou o orgulho, Jesus arrancou a prepotência, Jesus tirou tudo que Pedro tinha de ruim no seu coração e machucou seu coração, porque não havia outra maneira. Assim também, meu irmão, eu quero te dizer, que se você não ouvir a palavra do Senhor, se você não entender a palavra do Senhor, Ele vai te machucar, Ele vai te espremer, Ele vai te encurralar, Ele vai te buscar aonde quer que seja, porque Ele tem um propósito para a sua vida e Ele não quer te perder. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pedro também sabia que Jesus, sim, tinha ferido as suas ovelhas e que Ele estaria preparando elas para o Senhor. Pedro responde aqui: tu sabes que eu te amo. E Jesus sabia, sem dúvida, que Pedro amava Jesus. Amém? Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. A última vez: apacenta as minhas ovelhas. Essa resposta de Jesus expressa aqui confiança total e completa no apóstolo. Pedro estava curado, Pedro estava sarado, Pedro havia sido restaurado,
Pedro estava preparado agora para fazer a obra do Senhor. Pedro, nesse momento, quer curar a sua igreja. Pedro quer curar você. Pedro quer tirar todas essas picuinhas que está no seu coração, que te impede de fazer a obra do Senhor. Primeira coisa, não pense que você era alguém, você não é nada, você não é ninguém. É o Senhor que te muda, é o Senhor que te cura. Tem que ser dentro dos propósitos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 18, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Aleluia. Refere-se aqui à juventude de Pedro, refere-se aqui ao que Jesus predisse, a fidelidade de Pedro até a sua morte, a qual sem dúvida consolou e fortaleceu seu coração transpassado, e também evitou que os outros discípulos desdenhosamente o levassem, ou lembrassem da sua covardia anterior. Te levarás para onde tu não queiras. Refere-se ao tempo e dia antes que Pedro morrera. Amém? Glória a Deus. E disse isso significando que com que morte havia de morrer e glorificar a Deus. Pedro, ao confrontar a morte, preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, sobre a alegação de que ser crucificado como seu mestre seria uma honra grande demais para alguém que havia negado o seu Senhor. E dito isso, disse-lhe Jesus: segue-me. Com uma só palavra, o Senhor corrige cada uma das faltas de Pedro e o institui na sua missão sublime. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa nos dirigir e nos dar graça. Aleluia. Eu queria também deixar alguma coisa, exemplo, porque eu gosto muito de falar de exemplos do que aconteceu comigo, porque são verdadeiros, não são histórias, são verídicos, fatos verídicos, o que Jesus fez na minha vida. Eu lembro muito bem que, quando eu era Pedro, mas eu era um Pedro violento, muito violento sim, eu era terrível, eu sempre fui profissionalmente uma pessoa muito caxias e muito chata. Para trabalhar comigo não era brincadeira. Para trabalhar comigo a pessoa tinha que ter muita vontade e muita necessidade, porque se não fizesse da forma como eu queria, como a empresa queria, eu mandava logo embora. Mesmo aqui na Pneulândia, onde eu trabalho, muitas vezes eu pegava a porta e fazia ela atravessar do outro lado com batida. Eu era terrível. Os meus funcionários, quando olhavam para a minha mesa e vissem o meu rosto vermelho como um tomate, todo mundo cascava fora, ninguém chegava perto. Porque eu era muito exigente e eu era muito ruim. Mas honesto, mas eu exigia demais. O Senhor cobrava de mim uma posição, o Senhor, através da minha ex-esposa, falava que eu tinha um chamado e que o Senhor queria que eu mudasse, que eu era muito orgulhoso, que eu era muito prepotente, que eu era muito chato e que eu machucava as pessoas. Eu fui tão chato que eu cheguei a receber ameaça de morte de um funcionário. Eu descobri que o funcionário estava roubando e eu mandei ele embora e ele falou que ia me matar, de tão chato que eu era. E o Senhor foi me encurralando e eu não fui ouvindo a palavra do Senhor, não fui ouvindo aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida, e eu fui displicente e eu achava que eu era o cara. E tudo onde eu punha a minha mão prosperava, e crescia e dava certo. Os meus patrões gostavam de mim demais e me apoiavam para isso, mas eu era terrível. Até que o Senhor chegou e me encurralou, e me deixou sem saída, e me deixou sem saber
para que lado correr, Ele não me deixou oportunidade de escape. Ele me deixou no canto. E aí Ele tirou aquilo que eu mais amava nessa vida. Vocês sabem a história. Ele tirou a minha esposa. Eu tentei suicídio, eu tentei morrer, eu não sabia viver mais, eu não queria mais nada. E Ele acabou comigo. Jesus fez isso. Aleluia. Até me levar a entender que Ele fez isso para mim não ir para o inferno. Aleluia. E olha o que Deus fez na minha vida. Eu não conhecia a Regional Formosa, eu não conhecia essa igreja, não conhecia ninguém nessa igreja. Há 7 anos atrás, em abril de 2015, eu entrei pela porta da Formosa, que era do outro lado da rua. E eu sentava no último banco, para ninguém me ver. E eu só chorava. E eu ia de camiseta, tênis, mal vestido, mal trapido, porque eu não queria que ninguém me visse. E o Senhor ali começou a tratar comigo. E o Senhor ali foi tirando toda a minha arrogância, toda a minha prepotência, e foi tirando tudo que não prestava, e eu só ouvindo a palavra do Senhor, eu dou graças a Deus aqui pelo irmão Marco Antônio e a sua equipe, Ronaldo, que esteve comigo, a irmã Sebastiana, que me visitaram na minha casa e me deram assistência. Eu morava sozinho, fiquei sozinho, e esse grupo me ajudou e foi falando de Deus e foi me conduzindo, e hoje eu sou o que sou. Amém? E Jesus me curou. E Jesus me sarou, e hoje Jesus me usa para salvar almas, hoje Jesus me usa para estender a mão àqueles que estão caídos e oprimidos, e hoje Jesus me usa para salvar almas que estão feridas e machucadas, e hoje Jesus me usa para socorrer pessoas. Amém? Então é isso que o Senhor faz com a vida de uma pessoa. Basta que você dê crédito, basta que você abra o seu coração e dê oportunidade para Jesus falar contigo. Que nessa noite o Senhor possa curar o seu coração, que nessa noite o Senhor possa tirar as mágoas que estão guardadas aí no seu coração, que nessa noite o Senhor possa tirar todas as picuinhas, todos os entraves, tudo aquilo que está guardado aí, que não te deixa você crescer, que não te deixa você exercer a palavra do Senhor, que não te deixa você ajudar o seu próximo. Que nessa noite o Senhor possa curar o seu coração, que o Senhor possa te dar vida assim como Ele me deu. Aleluia. Confesso para vocês que tem dias que não é fácil. De segunda a sexta-feira, eu e a minha esposa estamos correndo para lá e para cá, socorrendo, ajudando, mas é gratificante, é gostoso demais saber que você ajudou alguém, saber que você orou por alguém, alguém foi curado, foi liberto, foi sarado. Então, irmãos, deixa o Senhor te usar nessa noite, deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te limpar. Tira essa mágoa, tira essa picuinha, não fique olhando para o seu lado, não fique olhando para o seu irmão, ele é melhor do que eu, não, eu quero derrubar ele está me machucando, ele está me maltratando, eu tinha tudo para sair dessa igreja, assim como eu tentei sair várias vezes e o Senhor não deixou, por ser machucado, por ser magoado, por ser incompreendido, mas aqui estamos nós, porque o Senhor tem nos sustentado aqui, aleluia. Glória a Deus, e eu te convido nessa noite a você se pôr de pé, e eu convido você a colocar a mão no seu coração nessa noite e clamar ao Senhor. Senhor, tira tudo que não presta do meu coração, tira toda a mágoa, tira toda a incompreensão, tira, Senhor, o meu fracasso, tira, Senhor, aquilo que eu tenho assumido diante de Ti e não tenho cumprido. Tira, Senhor, porque eu tenho falado para o Senhor que eu venho para o altar e vou cumprir com a sua vontade, mas eu tenho negligenciado a sua vontade, eu não tenho cumprido com o compromisso que eu assumi com o Senhor. Limpa, Senhor, o meu coração, sara o meu coração. Deus, toca no coração dos meus irmãos,
Toca no coração dos obreiros que diz que são, mas não são. Toca no coração dos obreiros que diz que são do Senhor, mas não são. Promete, mas não cumpre. Que nessa noite haja cura. Que nessa noite o Senhor te restaure, te guarde, te limpe. Eu vou orar ao Senhor e você ore comigo. E se você sentir necessidade nessa noite de vir à frente e de clamar ao Senhor: Senhor, me ajude, me restaure, me limpe, me guarde. Começa de novo um processo em mim, Senhor. Vem, cura, Senhor, a minha alma. Me faça de novo. Se você sentir essa vontade, venha na frente. Fique à vontade, deixa o Senhor tocar em você. Pai amado, Pai querido, eu preguei a sua palavra, Senhor, nessa noite. A palavra que o Senhor me deu, a palavra que o Senhor me revelou, a palavra, Senhor, que me incomodou no meu coração. Ah, Senhor, as experiências de tudo aquilo que eu passei. Meu Deus e meu Pai, eu clamo agora pela Tua igreja, Senhor. Eu clamo pela vida dos meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, todos os meus irmãos que tentam, mas não conseguem. Todos aqueles irmãos que começam a Tua obra, mas desistem pela metade. Todos aqueles irmãos que por algum motivo, por algum tropeço, por alguma palavra de maldição ou de murmuração, por alguma palavra de algum colega, deixou para trás, parou de fazer a sua obra, desanimou. Senhor Todo-Poderoso, vem de encontro a eles agora. Vai curando, Senhor. Tira esse espírito de fracasso, tira esse espírito de rebeldia, tira esse espírito de rebelião, tira esse espírito de contenda. Vai curando a Tua igreja, Senhor. Vai falando com o Teu povo, Senhor. Todos aqueles que precisam de libertação, todos aqueles que precisam de milagres, todos aqueles que precisam recomeçar de novo. Toca, Senhor, no coração deles. Senhor, realiza os milagres. Senhor, que eles possam sair curados, assim como o Senhor curou Pedro. Que o Senhor cure o meu irmão. Que o Senhor tire todas as mágoas. Que o Senhor tire toda a prepotência e arrogância. Senhor, vai trabalhando na vida dos meus irmãos. Traz eles, Senhor. Vai fazendo a Tua obra, Senhor. Vai curando os meus irmãos. Vai dando um coração de carne. Vai mudando a sua estrutura. Senhor, tira o medo, tira a prepotência, tira a arrogância, tira tudo que atrapalha o crescimento deles, em nome de Jesus Cristo. Faça a Tua obra, Senhor. Ah, Senhor Todo-Poderoso, que os nossos irmãos, que os nossos obreiros possam exercer as suas funções, possa fazer a sua obra, não para o homem, mas para o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo possa abençoá-los, para que o Senhor Jesus Cristo possa dar direção, para que o Senhor Jesus Cristo possa te dar saúde, para que o Senhor Jesus Cristo possa curar a sua família, para que o Senhor Jesus Cristo cure o seu ministério. Oh, soberano Deus, vai fazendo a Tua obra. Nós ministramos aqui a Tua palavra. Vai dando graça, Senhor, aos meus irmãos. Que ninguém saia daqui da mesma maneira como entrou, mas que seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Que nós não olhamos para outras pessoas, que nós não olhamos para outros departamentos, que nós possamos seguir em frente, que nós possamos olhar para a cruz de Jesus Cristo e fazer a sua obra, que nós possamos obedecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nós possamos te atender, Senhor. Ó Pai querido, toca agora, cura, Senhor, salva, liberta, assim como Tu fizeste com o apóstolo Pedro. Cura, Senhor, tira toda a amargura, tira toda a insensibilidade, tira toda a falsidade. Senhor, se alguém tiver que vir aqui na frente, que venha. Se alguém tiver que vir aqui se humilhar diante de Ti, pode vir, que o Senhor está aqui te ouvindo. Trata do Teu povo, Senhor. Pai, quantas pessoas que assumem compromisso contigo e não cumprem, Senhor. Muitas pessoas assumem compromisso contigo e não têm coragem de cumprir. Não é homem para cumprir, mas nessa noite o Espírito Santo diz: vem a mim que eu te ajudarei. Vem a mim que eu te ajudarei. Vem a mim que eu te ajudarei.
vem a mim que eu estenderei a minha mão para você. Você, obreiro, você, irmão, que o Senhor tem te cobrado e você tem faltado, você não tem cumprido com o que você prometeu, você não cumpre com as decisões. Não espere o Senhor te apertar, não espere o Senhor te cobrar. Venha diante do Senhor e peça perdão, se arrependa. O Mestre está aqui nessa noite, o Mestre está curando, o Mestre está sarando, o Mestre está estendendo a sua mão para te dizer: eu estou aqui, ouça a minha voz, sou eu que estou cuidando de você. Obreiro, você que não cumpre o que promete, vem à frente, vem à frente, vem à frente, que é a sua oportunidade de ser curado agora. Oh, não deixe para depois, pode ser muito tarde, você pode não ter mais oportunidade. O Senhor está falando nessa noite: eu quero te curar, eu quero sarar o teu espírito, eu quero sarar a tua alma. Tira toda inveja, tira todo espírito de confusão, tira todo espírito de anarquia, tira todo espírito de competição, tira todo espírito de contenda, tira todo espírito de incredulidade. Vem, Senhor Jesus, atende o teu povo, atende os meus irmãos, cura os meus irmãos, cura o coração das pessoas. Todos aqueles que assumiram o compromisso diante de Ti, que possam ser renovados nessa noite, que possam ser curados, que possam ser sarados. Dá a nova oportunidade, papai querido. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, cura, Senhor, faça os milagres nessa noite. Ah, Pai querido, a todos os nossos internautas que estão nos ouvindo, a todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, que o Senhor estenda a Tua mão sobre eles, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar dando vida e vida nova, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa trazer alegria de novo, que o Senhor possa abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Chega, 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 chega das portas apertadas e as portas fechadas, chega das cordas amarradas que te amarram, que você não consegue andar. Vem nessa noite para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, peça para Ele mudar você, peça para Ele te restaurar, peça para Ele te curar. Jesus está aqui nessa noite. Ah, Senhor dos exércitos, vem, toma o teu lugar, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aleluia. as mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça de minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Então me usa-me, usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Quem pode dizer? Quem pode dizer? Então me usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Quem pode levantar a voz e dizer eis-me aqui para Ele? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Oh! Os meus pés não são mais meus pés, são teus, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta todos aqueles que caiu.
vai com os meus pés e leve a paz de volta aos aflitos corações. Só quem quer, só quem quer. Então me usa-me, oh, me usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me, oh, me usa, oh, me usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Quem pode dizer eis-me aqui nessa noite? O Senhor procura obreiros nessa noite. O Senhor procura missionário. Quem pode dizer eis-me aqui? Quem pode? Quem pode? Levaço! A minha voz não é só minha. Não, não, não. É tua, Senhor. Em tua casa eu a usarei para o seu louvor. Senhor, usa minha voz e eu ensinarei as nações te adorarem. Enche minha boca, eu falarei de ti em todo canto da terra que o Senhor me levar. Canta aí, canta. Então me usa. Canta aí. Se a minha voz ainda te serve, usa-me, oh meu Deus, oh, me usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Quem pode levantar a voz nessa noite e dizer eis-me aqui? Quem pode levantar a tua voz e dizer para ele eis-me aqui? Se te serve a minha vida, quem quiser levantar a voz. Oh, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aplauda Jesus aí.